Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a terceira aula sobre o tema Yami. Eu sou o Jubone Facalê e se você não conhece o nosso canal, se inscreva, dê o seu like. Esse vídeo é a terceira aula de uma série, então se você está chegando agora, vai aí na descrição, vai nos comentários que vai estar lá o link para você assistir a primeira aula, depois assiste a segunda aula, que é para poder entender todo o sequenciamento, todo o histórico que nós estamos trabalhando até aqui, correto? E lembrando, tudo que a gente está discutindo aqui é para ganho de consciência, não para agradar o ego intelectual de ninguém, tá? Então nós estamos trabalhando uma abordagem consciencial e não intelectual. Tá? Então isso já atalha um pouco o caminho, porque a gente não está aqui para discutir conceitos teológicos de nada, tá? E volto a dizer, tudo que a gente está conversando aqui é a partir da minha vivência, dentro da minha experiência, como o Jubonão do Lefamo Bahia. Então é isso, tá? Nada daqui é uma verdade absoluta, nada daqui é para afrontar ou confrontar ou cruzar com conhecimentos de outras egrégoras, de outras famílias, uma vez que Ifá é plural. Ifá é um conjunto de culturas ancestrais e não apenas uma única cultura dogmática, né? Então, tudo certo. Vamos lá. O tema da aula de hoje é Orumilá Yami. É um consenso nas culturas ligadas a Orumilá Yami, em que Orumilá é a única divindade capaz de apaziguar a fúria de Yami. Tá, mas o que isso quer dizer? E por que isso chega a ser um consenso? Né? Orumilá é o único orixá que consegue controlar, apaziguar a fúria de Yamis. Vamos lá. Primeiro eu preciso entender algumas compreensões acerca da palavra Orumilá. Orumilá significa... desculpa, a gente está gravando, tem barulho mesmo. Orumilá significa uma divindade, e essa divindade é considerada conhecedora de todos os destinos e é considerado o testemunho da criação. Então, Orumilá como divindade é o conhecedor de todos os destinos, e todos os destinos eles se dão através dos Odus. Então Orumilá é aquele que conhece todo o sistema oracular, todos os Odus, e sabe aplicá-los como desenvolvimento de caminhos ou conhecimento sobre caminhos. Então Orumilá é aquele que conhece a sua vida e sabe onde a sua vida se inicia, termina, e consegue trazer uma narrativa para isso através dos Odus. Então Orumilá é essa sabedoria oracular que nos permite uma relação com os próprios mistérios ocultos que trazemos através do oráculo. E esses mistérios ocultos nós chamamos de Ifá. Então Orumilá é aquele que permite uma relação com Ifá, que é o próprio registro universal, e Orumilá é aquele capaz de decodificar esse registro universal, correto? Tá. Um segundo ponto, Orumilá também é um ancestral divinizado. Tem até um livro muito famoso que fala do personagem histórico Orumilá. Entretanto, todavia, porém, tudo tem uma vírgula, todos os babalaôs, quem são? Todos os sábios espirituais que encarnaram, trazendo consigo os saberes de Ifá, esses sábios são considerados, todos eles, filhos do próprio Orumilá, ou seja, a própria manifestação de Orumilá na Terra, na condição de filhos do Pai. Essa é uma outra visão. Tá? E aí nós temos, por exemplo,
alguns autores em Fá mencionando Babá Obê, Babá Oyeku, Babá Iori. Por que Babá? Babá significa pai. Por que Babá Obê? Por que Babá Oyeku? Por que atribuir ao nome dos Odus o adjetivo de pai? Porque eles consideram ali a encarnação da própria passagem de Orumilá em cada um desses caminhos. Então, ao mesmo tempo, os filhos de Orumilá encarnaram ao longo, cada um em cada respectivo caminho, em cada casa da vida, de Obê até Ofum, Orangum. Entretanto, todos eles também podem ser considerados passagem do próprio Orumilá. Tá, mas fora isso, eu vou trazer um outro significado. E que significado é esse? Orum, Emi, Elá. A sabedoria que se abriga no meu espírito e que me leva novamente à conexão com a divindade Elá, com Yami Elá, que é uma divindade que não tem culto, é uma divindade que não tem sacrifício, é a divindade que é a própria natureza divina de Orumilá, é a partícula divina de Orumilá. Numa comparação meio totalmente ocidentalizada, sabe? Numa comparação ocidental, seria tal qual a ideia que se atribui nas religiões cristãs ocidentais como o Espírito Santo. Não estou falando que é, pelo amor de Deus, não misturem, não confundam as minhas palavras aqui, não confundam as minhas palavras. Mas, a nível de princípios energéticos, uma natureza extremamente perfeita, sublime, que não tem dogmas, que não tem religião, que não tem culto, que não tem crenças, é o Espírito puro em si, que está acima de qualquer condição humana e qualquer atributos humanos idealizados por nós, correto? Então o Orixá Elá é tal qual isso. Então, Orixá Elá é a partícula divina presente na natureza de Orumilá. E uma vez que nós nos iniciamos em Fá, todos nós iniciados, homens ou mulheres, iniciados em Fá, nós buscamos fazer da nossa própria passagem uma passagem do próprio Orumilá. Por isso que a nossa palavra, ela é tão sagrada. E por isso que nós devemos fazer de tudo para viver em observância aquilo que os antigos chamam de Okudu. O que é isso? O silêncio que fala por si, o silêncio que educa, o silêncio que ensina, o silêncio que traz a virtude da paciência, o silêncio que nos faz agir com sabedoria. Okudu. Então, quando tu é afrontado, tu vê uma situação de discórdia, tu vê alguma coisa, situação, ser humano, animal, seja o que for, te tirando do sério, é aquela arte de calar a boca e conseguir encontrar em si mesmo as respostas do dano e da reparação ao dano, uma vez que tudo está em você e tudo passa por você. Então, antes de você sair por aí atirando pedras porque simplesmente alguém deixou de te agradar ou ao te desagradar você se sentiu ofendido, é a arte de silenciar. Ou antes de você se considerar culto por demais, conhecedor por demais e sair por aí falando bobeira, é a arte de silenciar. Okudu, o silêncio dos sábios. Porque o exercício da verdadeira sabedoria se dá por exemplos, não por palavras. O que se transmite através de palavras são conhecimentos. A sabedoria não. Conhecimento sim, a gente precisa do afó, da palavra para transmitir. A sabedoria não. A sabedoria é um ato de viver. Não? Tanto que nós temos o Juinu,
o olho da consciência, que é diferente do nosso Ori Nu. Porque nós temos um portal para o conhecimento aqui, e aqui nós temos uma relação com a sabedoria. E aqui no Ipakori nós temos a conexão ancestral, que aí é onde nós conseguimos trabalhar até mesmo a nossa condição como Elebum, ser montado pelos nossos ancestrais, de entrar em transe. Mas para isso o Ori precisa também estar forte, e o Ojuinu também precisa estar forte. E o Ofó em resguardo, para que o Ofó não materialize uma relação dissonante que prejudique tudo. Então, Orum Emi Elá, eu sou a natureza divina, capaz de me metamorfizar, não sei nem se eu falei certo, capaz de me coadunar a Orixá Elá. Agora, para isso, eu preciso, obviamente, de inúmeras encarnações, um processo chamado Atumá, porque estabelecer uma relação com o espírito de Elá consiste na eliminação de apegos, e toda eliminação de apegos significa o quê? A morte do ego. Então eu vou precisar trabalhar muito uma natureza chamada Odidi, as minhas sombras, a natureza que está separada, dividida por uma sombra, e essas sombras, total relação e conexão com o ego. Vou precisar encontrar em mim um equilíbrio do meu Abá, e o Abá é uma partícula energética presente, se relacionando com a minha medula espinhal, e é nessa medula espinhal que se dá Elenini. E o que é Elenini? É o esquecimento. O esquecimento que me permite o quê? Renascer, ter uma nova oportunidade, me permitir uma nova oportunidade. Porque a gente só consegue se permitir uma nova oportunidade, uma nova existência, por quê? Porque a gente esqueceu. Porque nós temos uma natureza intransigente, nós temos uma natureza filha da Pi, sabe? Nós temos uma natureza egóica, arrogante, vaidosa. Então é preciso do esquecimento, porque sem o esquecimento, o aprendizado ele se anula. Se anula porque a nossa resposta à nossa natureza se dá através de um processo chamado contra-transferência. E a contra-transferência é uma autossabotagem que impede radicalmente o nosso aprendizado, as nossas lições. Então, é onde nós precisamos trabalhar o nosso Enikedi. Porque o que é o Enikedi? É um conjunto das nossas existências, um corpo energético que ao mesmo tempo está vinculado ao nosso corpo físico e ao mesmo tempo preservado os estágios preexistentes, vamos colocar assim, nos estágios recentes da nossa pré-encarnação, vamos colocar assim, antes da gente ser resetado, antes da gente passar pelo processo chamado Elenini, do esquecimento, não? Antes da gente, então, é uma memória ancestral, é um conjunto de memórias ancestrais. E esse conjunto de memórias ancestrais está em algum plano que mais tem afinidade e ressonância energética. E, se a gente considerar que a gente vem de um espaço-tempo mais denso do que o nosso próprio, porque não há involução, o caminho é evolutivo, então nós temos que sair de um estágio menor para um mais elevado, então nosso Enikedi não está no céu. Nosso Enikedi está em zonas mais densas, que no Ocidente é acostumado a falar de umbral, enfim.
mas está em algum tipo de Urumbuku. O que é esse Urumbuku? É um plano muito mais denso do que o nosso. E aí, não? Orumilá, Milá, é a sabedoria oculta, a sabedoria que habita em mim. E aí é interessante essa análise semântica da palavra Orumilá, por quê? Porque é onde retorna aquela velha frase, lição, que qual é o objeto de Fá? Ou seja, qual é a razão de Fá? Iuá. Mas por que Iuá? O que é Iuá? Por que essência? Porque é a partir do trabalho sobre a nossa essência que nós vamos permitir com que camadas densas sejam removidas dia após dia, para que possamos alcançar um pouquinho só dessa sabedoria velada, dessa sabedoria oculta em nós. Porque está tudo na gente, não tem nada fora. Tem um item interessante que fala que Orumilá, sempre muito sábio, veio para a Terra, mas desconsiderou na sua vida algumas coisas que ele precisaria cumprir. E aí chegou aqui, ele chegou todo despido, nu, e se sentiu profundamente constrangido por isso. E aí veio Egungun. Egungun representa o saber ancestral divinizado, ou seja, aqueles que passaram por aqui, amassaram o barro e transcenderam. E veio Egungun e cobriu Orumilá. E aí Orumilá naquele dia reconheceu que Egungun, nessa dimensão, era muito mais sábio que ele. Então, o que isso significa, né? É que nós temos todo um registro ancestral em nós e que precisamos da nossa ancestralidade para acelerar esse resgate, para conseguir transmutar, eliminar as energias densas acopladas ao nosso corpo, ao nosso Ori, e conseguir adquirir um processo evolutivo para, através de Egungun, através dessa ancestralidade, retornar à condição ou alcançar a condição do eu sou. Mas o eu sou dentro do saber interior, do saber divinizado que está presente em nós, porque está tudo dentro, não tem nada fora. Então precisamos muito de Egungun para desenvolver o Orumilá. E na relação com Egungun precisamos muito entender o coletivo, as nossas histórias, as nossas raízes, a importância da família, e toda família é um local de inimigos profundos, inimigos energéticos, dívidas, resgates, reparações. Não? Então precisamos entender Egungun para conseguir passar pelos desafios familiares, para de alguma maneira fazer desses desafios uma forma de lição, de aprendizados, para desenvolver a nossa sabedoria oculta e interior. Então Orumilá é a sabedoria interior, é o nosso é aquele sábio que habita em nós, é aquela sábia, é um ancião que habita em cada um de nós. E por que Orumilá é considerada a única energia que apazigua Yami? Porque, nada acontece fora do caráter, nada acontece fora da essência. E se eu preciso superar a mim mesmo, desenvolver a minha essência para alcançar Orumilá, essa condição de Orumilá, essa é a única maneira de apaziguar Yami. E o que é Yami?
nada mais, nada menos, assista a primeira aula, se você não assistiu, do que uma metamorfização da energia chamada Odu, no seu sentido mais primordial, que transcende, além de Olodumare, que transcende até do próprio Deus. E essa energia está inoculada em nós. É a origem do nosso ânima, a origem da nossa partícula divina, é a origem do movimento cósmico, consciencial, individualizado, até retornar à fonte. E essa energia é absoluta, plena e imparcial em si mesma, porque é uma energia capaz de animar consciências tão torpes como a nossa e, ao mesmo tempo, coadunar naturezas tão divinas como as dos orixás. E basta evocarmos o Odu Axerecu, que diz: onde Obatalá estiver, onde Egungun estiver, Yami também estará. Basta evocarmos também o Odu Obeyono, que fala: para cada feminino existe uma Eleia. E é interessante agora falarmos sobre esse Odu. Por quê? Se para cada feminino existe uma Eleia, o que é Eleia? Né? As mulheres consideradas mulheres pássaros, mulheres que sabem voar. Então são mulheres de uma alta magia, mulheres que conseguem se desdobrar em projeção astral, se desdobrar em voos, né? Que é chamado voo da feiticeira. Né? Elas conseguem fazer um desacoplamento do corpo conscientemente e transitar, voar para onde elas quiserem enviar os seus próprios espíritos. E são conhecedoras dos elementos mais ocultos da magia. Porém, são mulheres que lidam, e não apenas mulheres, tá? São egrégoras espirituais, que, assim como Exu ensina que não existe uma moral na magia, a magia se acessa pelo conhecimento também, apenas pelo conhecimento, uma vez que toda a nossa condição evolutiva aqui está adormecida e praticamente morta em sabedoria. Nós não somos seres vivendo em um plano de perfeição, não. Nós não temos a sabedoria nesse plano aqui, esquece. Olha os nossos governantes, e cada governante representa o seu povo. Então, se é para olharmos para a condição humana, vamos olhar para os nossos governantes que nos representam. E aí, é interessante falar de Yami e Orunmila nesse sentido, porque as Yamis Eleie, elas são classificadas em Dudu, preto, branco, Funfun e Pupá, vermelho. Tem algumas outras classificações dependendo das famílias, mas eu vou me ater a essas três. Então, Dudu, preto, branco, Funfun e Pupá, preto. Alguns sacerdotes e sacerdotisas falam que na atmosfera do Dudu preta estão as eleiés mais destrutivas, maléficas, enfim. Alguns sacerdotes igualmente falam que dentre as funfuns estão aquelas que estão sempre gerando vida e abençoando também de inúmeras formas, com riquezas. E dentre as pupais vermelhas são aquelas que têm tanto os mistérios e os poderes das funfun como das Dudu preta. Entretanto, todavia, porém, não obstante, na aula 1 nós falamos sobre o princípio Ofu e o princípio Ossá.
tudo que se liga à nossa dimensão parte de uma relação binária. E a linguagem dessa dimensão binária é o Fu Ossá. O Fu, um ponto, é simbolizado geograficamente como um ponto, e Ossá geograficamente como 2 pontos. Por que eu estou explicando e relembrando isso que está lá na aula 1? Assista a aula 1. Porque quando nós falamos de Dudu, não está um preto, as Eleia Dudu, não estamos falando das Eleia macabra, não. Não é engano. Nós estamos falando de Eleias que dentro do princípio Ofu atuam na morte necessária, daquilo que precisa perecer, morrer, ser transmutado, imanência absoluta, princípio da imanência. E no princípio Ossá, representam aquelas egrégoras espirituais de mulheres que não se libertaram dos tormentos e das dores criadas neste e em outros mundos, e que todas essas disfunções partem das distorções que tem entre feminino e masculino. Exatamente, são aquelas mulheres que morreram, se encantaram nos mistérios da magia e que permaneceram isoladas na floresta e que passaram a compor tantas outras egrégoras densas que estão o tempo todo iradas e só esperando algum comando vindo de alguém para poder atacar e fazer a justiça visceral. Então, nós temos 2 polos, um único princípio, uma única classe de Yami Eleia e Yami Dudu. E aí, né, dentro dessa relação com as Yami Eleia e Dudu, eu mesmo já tive uma experiência, uma não, várias, porque dentre essa classe estão as Adjé. Aí nesse caso não são mais Yami, são Adjé. Por que não sou Yami? Yami significa minha mãe. Adjé não, significa, na tradução atual, feiticeiro, mas feiticeiro é uma palavra que vem a partir do francês. Tá? Então, significa mulher de alta magia. E essa mulher de alta magia não tem nada a ver com moral, ser certinho, ser corretinho, não tem nada a ver com isso. A alta magia serve para qualquer fim. Então, dentre as Adjés Dudu, uma vez, eu tinha um hábito, em alguns períodos da minha vida, eu precisei evocar muita proteção e fazer muitos trabalhos com Yami. E teve uma época da minha vida que tinha umas bananeiras em frente à casa que eu morava, e eu evocava e conversava na calada da noite com as Adjé, que são consideradas, são chamadas de Adjé Ogedé. Ogedé significa banana, bananeiro, né? Adjé e Gui Ogedé, as matriarcas, as mulheres da alta magia que se reúnem ali na bananeira. Entretanto, já por conhecer a bananeira, eu sabia que ali atuavam Adjés de classe Dudu. E eu fazia isso sem falar com ninguém.
né? Até que um dia, a mãe da minha filha, numa noite específica que eu fiz uma evocação, ela chegou para mim e falou que elas tinham conversado com ela. Inclusive não era para ela chamá-las de mãe, porque elas não eram mães de ninguém, elas eram ajés, elas não eram mães de ninguém. Ou seja, já estavam ensinando o feminino, que a cabaça que estava convivendo comigo na época, porque todo feminino é a cabaça do Babalaô, estavam ensinando particularidades dela. E eram egrégoras, tá? Então, quando se fala de uma força específica dentro de uma árvore de poder, ali é um conjunto de feiticeiros, ali é uma egrégora que atua ali, tá? E aí nós entendemos, tá? Nesse caso, quando elas se revelaram, elas explicaram, não eram nada sociáveis, amistosas, não eram nada amistosas, eram imparciais. Nós somos isso aqui e acabou, e a função é só essa, aqui acabou. E foi onde ficou ainda mais evidente essa questão do princípio, o Fu e o princípio Osá. Dentro dessa natureza delas, se eu quiser evocar o princípio Fu, maravilha. Mas dentro dessa natureza delas, se eu quiser evocar o princípio Osá, para elas não vai ter nenhum problema. Entretanto, todavia, porém, contudo, por mais que elas estejam disponíveis para aqueles que saibam evocar, a vida também cobra as nossas ações. Então, se eu simplesmente quiser me utilizar do meu conhecimento, me eximindo de qualquer sabedoria ancestral que está aqui para me orientar, que está aqui para me ajudar a reparar o meu caminho e não distorcê-lo ainda mais, aí eu vou estar produzindo aquele chamado karma, tá? Vou estar aumentando a minha dívida. Então, no lugar de estar pagando, eliminando os meus pecados aqui nessa terra, eu vou estar aumentando ainda mais os mesmos. Aí que mora o perigo, tá? Do culto feminino, do culto Geledé. Agora estou falando de culto Geledé aqui. Da mesma forma, o princípio o Fu e o princípio Osá para as Yami Funfun, por exemplo. Através da luz, a gente provoca inúmeros prejuízos a alguém. Por exemplo, através da natureza Funfun, das Ajé Funfun, ou dos elementos de poder dessas Ajés, e aí entram árvores, entram folhas, entram outros elementos. Então, através dos elementos de poder dessas Ajés Funfun, eu posso estabelecer damagomis terríveis. Terríveis. E eu vou trazer uma aula aqui sobre Damagomi, que faz parte ainda das aulas de Yami Oxorongá. Mas eu posso estabelecer aqui uma distorção terrível da vida. Tá? Eu posso criar agonias extremas, profundas, através da manifestação da luz, ao ponto disso se tornar algo enlouquecedor. É muito mais fácil, tá, tirar o eixo de alguém, enlouquecer alguém através da luz do que pela própria treva. E aí, por que é interessante falar isso? Porque as pessoas que estão acostumadas a classificar que as Ajé Funfun são Ajés boas, se enganam, são imparciais. É uma energia plena e imparcial.
Agora, quem apazigua essa relação com essas agés? Orumilá. E Orumilá por quê? Orumilá é o nosso ancião interno, o nosso ancião oculto, é o sábio que nós carregamos na nossa natureza, na nossa essência. É a sabedoria interna. E só com essa sabedoria interna que nós podemos, de fato, equilibrar, estabilizar essa relação com Yami. Ah, mas e as Yami Pupá? As Ajé Pupá, as vermelhas, as Ajé Pupá? Vamos peguem os mitos de Oxum, peguem os mitos de Oyá, porque todas essas mães são Yalodês. O que é Yalodê? As mães elevadas, as mães que têm maior representatividade numa sociedade. E essas mães elevadas, elas são, por excelência, Yami Pupá. Yeye, Kujurade, Orixá Pupá, Omileué. Oxum é reverenciada como Orixá Pupá. Oyá é reverenciada como Orixá Pupá. Por que assim elas são reverenciadas como Orixá Pupá? Porque elas são, por excelência, agés, feiticeiras. Feiticeiras que detêm essa proeminência, essa força magnânime do vermelho. E aí nós temos, por exemplo, vou trazer só um exemplo de árvore, a Pauacá. A Pauacá, na sua origem, é a árvore que é extraída do Ossum. Ossum, que é aquele pó vermelho que é utilizado em grande parte dos ritos em Fá. É o mogno africano. E aqui no Brasil, durante muito tempo, os antigos não tinham acesso, né, às árvores mães do continente, e aí a Pauacá virou a jaqueira. Mas virou por que a jaqueira? A jaqueira, as raízes de uma jaqueira, elas têm, eu não sei a metragem exata, mas elas têm uma extensão muito grande, muito grande, muito grande. Eu já presenciei extensão assim que dava tranquilamente 50 metros, até mais, porque a gente trabalhando em roça, em bioconstrução, trabalhando em floresta, a gente presencia. As raízes da jaqueira são que cor? Vermelhas. Quando parte uma raiz de uma jaqueira, o que brota ali? Uma seiva, como leite, que é tal qual leite, é um látex. As folhas da jaqueira são muito parecidas com a folha da figueira, do iroco. E a jaqueira está muito ligado a árvores de poder que são reverenciadas em cultos das sociedades dos caçadores, por exemplo, como Odé, como Oxóssi. Então, dentro das regiões dos saberes, Alaquetu, Quetu, que está hoje na atual Benin, dentro dos saberes desses povos do Benin, a Pauacá, na condição da jaqueira, foi adaptada aqui no Brasil. E é algo muito interessante pelo conhecimento que esses povos conseguiram adaptar. E
Por exemplo, né? Eu falei na aula anterior um pouquinho sobre Elecó. A sociedade Elecó, dentro daquilo que eu vivencio, não estou falando dentro de outros contextos, de famílias, não estou aqui para ofender ninguém, estou falando da minha vivência. Sociedade Elecó é uma árvore que foi muito utilizada por mim para trabalhar a energia dessa sociedade. E com respostas incríveis. Incríveis. Porque é uma árvore que me permitiu trabalhar uma energia chamada Ogidi-Gidi, que é um vórtice energético que é furioso. Eu vou trazer aqui, dentro da minha compreensão, uma adaptação da linguagem. Uma adaptação da linguagem. Não estou falando que o Ifakali falou que o Ogidi-Gidi é isso. Não estou falando isso. Eu vou fazer uma comparação. Então, o Ogidi-Gidi, dentro da natureza feminina, é tal qual aquela ascensão que vem do chakra sexual até o coronário, como um vórtice. Mas só que essa energia pode vir tanto como num processo que nas culturas yoga, nas culturas orientais é chamado de Kundalini, quanto também essa energia pode vir como a pulsão mais agressiva e violenta possível. Tanto é que a manifestação desse vórtice é comparado ou equiparado ao búfalo. E o búfalo tem o quê? Tem força, não tem ali cérebro, capacidade linguística ali. O búfalo tem força. Então essa força furiosa, que é tanto para gerar vida, desbloquear chakras, desbloquear energias, quanto também para provocar destruição, uma vez que essa energia simplesmente acende. E ela precisa de alguma forma de controle da nossa psique. E isso é quase impossível. Então, né, através da força do Yin, da força dessa árvore, a Paukai, e de tantas outras árvores que nós trabalhamos no culto, já consegui estabelecer algumas ritualísticas, evocar, ter a confirmação dessa manifestação Ogidi-Gidi, tá? Preparar outros fundamentos depois, e tudo isso para poder ajudar no resgate, no trabalho de um feminino que precisava muito dessa energia. Agora, um detalhe, tá? Uma vez que essa energia é trabalhada de dentro para fora e é assentada, né? É ritualizada, é assentada e permite uma mulher caminhar com um pouquinho mais de autocontrole, mas o tempo que vai demorar para que essa mulher desenvolva esse autocontrole é só do olho dela. Trabalhar magisticamente, xamanicamente em Fá, no feminino, é uma coisa, mas é preciso um tempo para a consciência se assentar e se apaziguar. Ajuda muito, ajuda, mas a determinação da abertura pessoal para a energia é no tempo que cada ori vai conseguir a partir do seu próprio sacrifício pessoal. Mas por que eu trouxe isso? Porque tanto na condição das Adé Dudu, Adé Pupá, Adé Funfun, e essa condição se funde com outras vertentes de culto, se funde, por exemplo, né, com Efé, Lecó, com essa questão do Ogidi-Gidi, né, e Adé Pupá também são Elecó, muitas dessas Adé Pupá são Elecó. Quem seriam essas Elecó? O próprio Oyá. Peguem um mito de Oyá, quando ela se veste na pele de búfalo,
e entra na floresta dentro, por quê? Porque se sentiu traída, depender do mito, tá? Traída por Oxóssi, a depender do mito, traída por Ogum, Oxum, se sentiu traída nessa condição e cometeu o assassinato das suas rivais e se encantou na floresta. Então, quando pegamos alguns atributos de divindades guerreiras, como Apaocá, Otim, Onira, Ogunté, Obá, Opará, todos esses atributos e tantas outras divindades guerreiras, por essência, por excelência, elas são Elecó. E por essência e por excelência, elas também são Adé Pupá. Então perceba que o desdobramento da energia de Ami é por várias vertentes, por vários caminhos. E sem falar na relação com Ebé, que é preciso ser vista e tratada também. Lembra que eu usei a palavra Elodê. E quem são essas Elodês? São forças que carregam a mesma fúria de Exu, a mesma ira, impulsividade. E Exu é aquele que precisa estar sempre sendo apaziguado, e para isso passar dendê, não água. Se meter água, vai esquentar ainda mais Exu. Então, mas a partir da consciência, a partir de uma relação de vida, fora dos conceitos ritualísticos, conceituais, qual é a grande lição que nós temos aqui? Nós precisamos construir hábitos e o apelê capazes de formatar a nossa essência para que possamos lidar de forma mais sábia com a nossa vida, com as nossas decisões, com a nossa natureza especialmente, uma vez que a energia de Ami é a nossa própria natureza. Se nós temos um ânima, uma energia que nos gera, que nos mantém vivos, essa energia se manifesta como em nós? Como natureza. É a nossa natureza. Então, falar de Ami, falar de culto feminino, falar de Ami, é falar do quê? Da nossa natureza. E falar de Orumilá é falar de todos os processos, de todo o conhecimento capaz de resgatar a sabedoria velada em nós. Então, nós precisamos desse encontro entre masculino e feminino, entre saber ancestral, que vai se transformar em ascensão pessoal, no desembargo pessoal da nossa consciência, que vai despertar o batalá do sono, uma vez que o batalá é a nossa consciência que está adormecida no nosso processo inconsciente. E aí vai ter uma outra aula falando sobre Orumilá e o batalá. Então, precisamos ter esse compromisso com o nosso próprio propósito de alma, propósito de existir, nosso Impinha e Amor, para desenvolver essa sabedoria capaz de equilibrar a nossa natureza, uma vez que a nossa natureza, ela nasceu fidedignamente à energia de Ami. Ou seja, nós somos seres que ao mesmo tempo contaminamos e poluímos o universo com as nossas ações, com as nossas escolhas, e ao mesmo tempo nós temos o poder de co-criá-lo. Está em nós. E o que está em nós? A própria energia de Ami. E então, o princípio Ofu, o princípio Ossá, em cada classe que nós temos como culto, cada classe que nós temos como egrégora, cada classe que nós temos como Efé, sociedade de culto feminino, estão para nos lembrar dessa relação e nos trazer essas narrativas para que possamos, de alguma maneira, passar pelo nosso árduo processo de amadurecimento sem contaminar ainda mais a nossa partícula divina
e o nosso ambiente como um todo. Tá? Então, vou ficar por aqui nessa aula. Se inscreva, vai ter uma próxima aula e nós vamos, várias outras, né? Ainda sobre o feminino, e nós vamos seguindo aí até quando Deus quiser. Mas se inscrevam para poder acompanhar aí a próxima aula que virá. Um grande axé a todos.